Olá, meu amigo e amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo você já sabe, é aquele resumão que eu trago o máximo de pautas o possível para você. Vou tentar não tomar muito do seu tempo nessa sexta-feira abençoada. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, esse é o nosso vídeo das 9 horas. Lembrando a você que se não é inscrito, nossa meta mudou. Agora rumo a 1.400.000 seguidores. Bora juntos nessa batalha aí. E outra coisa, não conhece o nosso livro ainda? Conheça 20 regras para a vida. Ao final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o nosso livro aqui. Combinado? Bora começar com informação importante, uma atuação importante de deputados e senadores em conjunto? Pois é, essa matéria do Estado de Minas Gerais. Cleitinho, Nicolas Ferreira e Engler pedem que Zema monitore mineiros presos no Distrito Federal. Os parlamentares pedem que o governador acompanhe a situação dos mineiros que estão detidos após os atos de vandalismo. Segundo eles, as condições de detenção são inadequadas. Vamos lembrar aqui que o Cleitinho e o Nicolas Ferreira estiveram visitando a Colmeia, que é o presídio feminino, e lá eles constataram, inclusive, violações aos direitos humanos dessas pessoas que estão presas, muitas delas, inclusive, sem o devido processo legal e nem estavam em Brasília nos atos do dia 8. Então eles encaminharam um ofício, fizeram um pedido para o governador Zema para que Zema tome atitudes em relação a isso. O governo de Minas, é óbvio, pode atuar, pode colocar a Defensoria Pública à disposição, inclusive pode fazer um pedido ao STF que encaminhe todos os mineiros para os presídios locais. Haja vista que Brasília não suportava o número de detentos. Só no presídio da Papuda, que é o dos homens, haviam 1.000 presos e nem comportava tantos presos assim. Com os novos que chegaram devido aos atos do dia 8, subiu para 1.600, ou seja, em situação de superlotação total, sendo que esses poderiam ser enviados aos seus estados e teriam ali o apoio da Defensoria Pública. Então, eu tenho que tirar o chapéu aqui para o Cleitinho, tirar o chapéu para o Nicolas Ferreira e para o Engler, dando parabéns para eles pela atuação. É assim que o deputado federal realmente tem que atuar. Bora lá, outra informação importante aqui para vocês, tá? Isso aqui é do jornal Atual. O PSOL, tá? Que é o Partido Socialismo e Liberdade, liderado hoje pelo Guilherme Boulos, pede ao STF ilegalidade de poder moderador das Forças Armadas. O PSOL deu uma entrada junto ao STF pedindo que seja declarada a nulidade do artigo 142, aquele que estabelece a garantia da lei e da ordem. Eles querem limitar a interpretação do artigo constitucional. E a gente sabe que a chance dessa ação ser aprovada é muito grande. Então teve essa ação do PSOL que está pedindo aqui e está fazendo muitas investidas contra os militares. Os militares estão sendo tratados como pessoas não gratas dentro do governo Lula e vão enfrentar duros tempos, tá? Duros momentos dentro da gestão Lula. Pode ter certeza que haverá um grande desmonte dos militares, haverá perseguição. Isso a gente já está percebendo nas falas do próprio governo Lula. E por falar em falas de Lula, a gente volta agora para o jornal O Estado de Minas. Lula volta a atacar Bolsonaro sobre os atos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro queria aquilo em 1º de janeiro. Foi o que Lula disse, declarando sem prova nenhuma. Segundo Lula, ele pegou o momento em que estava toda a sociedade muito tranquila para ativar seus milicianos para fazer aquela baderna que fizeram aqui. Foi o que culpou Lula. Só que tem um grande detalhe. Isso aqui o Lula deu essa fala aqui durante uma entrevista na CNN, a Daniela, que foi a entrevistadora, e o Lula falou isso para ela, tá? Só que vamos prestar atenção em alguns pontos. 2 pontos que eu vou trazer aqui e fazer análise para você. O primeiro ponto, Lula não age como um presidente. Lula não sabe que é presidente da República. Ele acha que ainda está em campanha eleitoral. O maior cabo eleitoral de Bolsonaro hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva, que não tira Bolsonaro da cabeça e nem da boca. Fala o tempo todo. E segundo, cada momento fica mais longínquo e mais distante os atos do dia 8 de janeiro de Bolsonaro. Já tentaram prendendo o Anderson Torres,
já ficou mais do que comprovado que não tinha vínculo nenhum. Ontem foi feita a avaliação da nuvem dos documentos que estavam no celular do Anderson Torres. Nada incriminador, o relatório da PF foi sem incriminar o Anderson Torres. O documento que foi encontrado não tem assinatura, apócrifo, não tem vínculo a Bolsonaro, ou seja, de todas as formas que eles tentaram vincular Bolsonaro aos atos do dia 8, nada conseguiram. Entretanto, Lula corre da CPI do dia 8 como o diabo corre da cruz. A base de Lula, inclusive o próprio Dino, que não é ministro da Fazenda, é o ministro da Justiça, disse que os atos, a CPI dos atos do dia 8 pode inclusive atrapalhar o andamento da reforma tributária. É piada isso. É brincadeira com a cara do povo brasileiro, nem é atribuição dele. Ele quer assumir o lugar do Haddad, é isso? Então, já que o Lula está tão preocupado com os atos do dia 8, que instaure a CPI, vamos descobrir quem são os culpados. Se for Bolsonaro, que seja preso. Mas se for Dino, Lula, idem, que seja preso também e que a gente saiba a verdade dos fatos. É o mínimo que o cidadão brasileiro merece saber, correto? Vamos lá, continua aqui a informação, essa matéria aqui é do jornal Trombeta. Lula diz que justiça divina julgará ministros do STF que atuaram contra ele. Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nunca pediu favor nenhum ministros indicados por ele. Tá, alguém acredita nisso aí, né? Em entrevista exclusiva à CNN, nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que cabe à justiça divina julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal que atuaram contra ele no passado. Dos 11 ministros do STF, 7 foram indicados durante os governos petistas, dentre eles diversos defenderam a Operação Lava Jato, que condenou Lula. Incrível como a narrativa muda agora, né? Esses ministros apoiaram a Lava Jato, hoje tentam incriminar a Lava Jato. Como o discurso muda, né? Milhões, bilhões de reais resgatados pela Lava Jato. Foram mais de 45 bilhões de reais roubados e agora a justiça divina que tem que punir. Na verdade, tem que punir a mudança de postura, né? Porque lá atrás, quando eles apoiavam a Lava Jato e condenavam bandidos corruptos, políticos corruptos, aí sim, eles estavam fazendo o papel que se esperava, a população esperava deles. Mas em algum momento da história, eles resolveram voltar atrás e mudar, e deixaram de apoiar a Lava Jato. E hoje, aí eu concordo com o Lula, que a justiça divina seja responsável pelo julgamento dos ministros do STF, mas não por ter perseguido o Lula, mas talvez por não fazer aquilo que eles deveriam fazer. São servidores do povo brasileiro. Naquilo que não foi em favor do povo brasileiro, que a justiça divina realmente caia sobre eles. Não é isso? Vamos lá, pessoal, ainda sobre matéria do estado de Minas. Flávio Bolsonaro afirma que casas entregues por Lula foram feitas na gestão Bolsonaro. Via redes sociais, o filho do ex-presidente afirmou que não houve desmonte do programa Minha Casa Verde e Amarela durante o governo Bolsonaro. Olha só a grande polêmica aqui. Lula fez a entrega de algumas casas, tá, do projeto Minha Casa Minha Vida. Só tem um pequeno detalhe que ninguém falou. Não dá tempo do Lula, principalmente com os empecilhos, sem coordenação adequada, ter construído as casas que foram entregues agora já no programa Minha Casa Minha Vida. O Flávio Bolsonaro falou, está aproveitando obras do pai. Não foi o que eles acusaram tanto? O Josias de Souza, que é do jornal UOL, segundo ele, essas casas estão paradas desde 2014, tá? E que ficou parado durante a gestão Temer e Bolsonaro. Já Flávio Bolsonaro traz a informação de que essas casas são sim, e ele, como senador da República, deveria juntar essas provas para mostrar que Lula pode ter mentido sobre essas casas. Uma coisa é certa, não são casas da gestão petista, tá? Ou seja, foram entregues agora, perfeito, tem que ser feito mesmo, mas dê os créditos a quem realmente construiu essas casas. Tempo hábil é impossível, não tem como essas casas terem sido feitas pelo Lula. Vamos lá, outra matéria, essa matéria aqui que eu trago para vocês é do jornal Terra Brasil Notícias.
preocupante. Jornalista da CNN se assusta com aviso de Lula a bolsonaristas. Eu vou explicar esse caso aqui para você. Muitos jornais não falaram nada. Lula, durante a entrega do Minha Casa Minha Vida, né? Ele falou que o governo não andou porque existem bolsonaristas infiltrados dentro do governo e que cabe ao Rui Costa identificar cada um e eliminar cada um de dentro do governo. Você tem noção que é um presidente da República falando que vai perseguir servidores públicos? Você tem noção que você está banalizando isso ao não falar sobre isso ou passar a mão na cabeça de Lula? Principalmente você de esquerda que está me assistindo agora. Você tem noção quanto grave é isso? Pois é, isso chocou até a jornalista da CNN que trouxe a seguinte fala em relação a isso. Vamos assistir juntos. É muito preocupante isso. Ele está falando de uma coisa que está acontecendo na Casa Civil, que a gente já viu vários exemplos, que é de uma espécie de filtro político. Quando estão acontecendo as nomeações nos mais diversos ministérios e elas estão passando por esse filtro político da Casa Civil. É por isso que muitas vezes você desperdiça nomes técnicos relevantes. Isso é uma espécie de uma perseguição política em relação a pessoas que podem ter uma capacidade técnica importante para exercer determinado cargo. Isso é uma perseguição política, não é uma espécie, é uma perseguição política. E a mídia tem que começar a olhar isso com olhos mais verdadeiros. Mais verdadeiros. Realmente não é lícito, não é justo e não é comum, não é normal um presidente da República eleito agir como um candidato que ataca o ex-presidente. Ele não vai conseguir fazer que o povo tenha o ódio de Bolsonaro igual o povo teve ódio aos escândalos de corrupção que foram encontrados durante o governo petista. Então o Lula está errando. Agora a gente tem que entender uma coisa. Luciano Hang falou isso. Se você não sabe, Luciano Hang é o dono da Lojas Havans, um empresário, e ele falou, olha, Lula está no poder. Vamos torcer que ele faça o melhor. Afinal, nós estamos no mesmo barco. E se o barco der errado, todo mundo afunda. E Lula está agindo como um candidato. Lula está parado no tempo, está preso no tempo lá em 2002. Ele acha que ainda é aquele tempo. O mundo evoluiu e o mundo não tem espaço para amadores. Aqui na política a coisa é mais séria. E essas falas do Lula vão colocar o Brasil à bancarrota, não tenha dúvidas disso. Vamos trazer mais uma matéria importante aqui. Olha só, ainda sobre o estado de Minas. Bruno Engel ataca a Lei Rouanet, financia Disney e Green Day. Tá? O deputado criticou nessa quinta-feira, durante a reunião no plenário da Assembleia Legislativa, o atual governo e os projetos financiados. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. A Lei Rouanet é isenção fiscal. É dinheiro do povo que deixa de entrar nos cofres públicos. É dinheiro do povo. Essa historinha de que não é dinheiro do povo é mentira, é balela. Não que a Lei Rouanet seja no todo ruim, ela ainda é útil, só que a forma que ela é utilizada não é útil. Exemplo, Cláudia Raia pegou 5 milhões da Lei Rouanet. 2 dias depois, estava fazendo uma postagem nas revistas mostrando a mansão gigantesca que ela mora. E detalhe, os eventos que a Cláudia Raia faz com a Lei Rouanet não são gratuitos, são pagos. A Disney está fazendo eventos, quase 12 milhões foram pegos da Lei Rouanet para poder fazer musicais da Disney. Você tem noção disso? O Pateta e o Mickey. É isso. E detalhe, não é gratuito. Ingresso de 70 a 400 reais. Aonde que o pobre entra nessa história? Qual o lugar do pobre entrar nessa história? Ah, tudo bem. Vamos dizer aqui que o setor de eventos, a cada real investido, volta dinheiro depois. Pois é, no agro também. Só que cortou 9 linhas do agro e nisso ninguém esquerdista está falando. Pois é, em outros setores importantíssimos, como, por exemplo, os CACs, também geram recursos. Vocês estão tolindo os CACs. As blindagens de carro geram empregos. Vocês estão calados quanto a isso. Na verdade, a Lei Rouanet é utilizada
para bancar amigos do rei. E é um espaço aberto para corrupção. Só que poucas pessoas têm coragem de falar o que é real. O que é real. A Lei Rouanet pode até ter boa intenção, mas na prática ela é danosa. No momento em que o Brasil passa por uma crise tão grande, liberar 5 bilhões em Lei Rouanet, isso não está certo, isso não é justo e o Brasil precisa aprender um pouco mais. Bora trazer mais uma matéria para vocês aqui, Terra Brasil Notícias. Lula está sendo chantageado por Lira, sim, e pela União Brasil. Eles têm fome, é o centrão. E preparem-se, vão ser grandes, vão ser enormes. Sabe por quê? Porque o PP, Partido do Lira, e União Brasil estão a um passo de se juntar e formar a maior bancada da Câmara. O União Brasil já é mestre nisso, tá? Lembre-se que o União Brasil era o partido anterior de Bolsonaro com o DEM, que se juntaram e formaram o União Brasil. Agora, o União Brasil já tem esse caminho e agora quer se unir com o PP e se tornar mais uma vez a bancada mais forte da Câmara dos Deputados. Aí, Lula tem que saber negociar e tem que saber o jogo que o Lira comanda hoje. Lula falou que nem Ulisses Guimarães foi tão poderoso quanto o Lira. E Lula tá certo. E Lula vai enfrentar o Lira. Será que vai sair um impeachment dessa história? Será que Lula vai saber dialogar o suficiente com o Lira? Pois é, o diálogo com o Lira não é tão fácil quanto o Lula imagina. Tanto é que Lira já bateu o pé agora no peito do Lula, falando que não vai mexer no Banco Central e é para o Lula calar a boca porque ele está atrapalhando o Brasil. Ou seja, será quem é que manda? Lula ou Lira? A gente vai ver com essa jogada do União Brasil, Lula está mais perdido do que nunca. Meu amigo e minha amiga, ficou até o final do vídeo? Peço a você que coloca no comentário o que você achou aqui dos nossos comentários, se está gostando de falar de política com a gente, de aprender um pouco mais sobre política, e o seu comentário é sempre importante para mim. Também, aproveitando o momento, se você não conhece o nosso e-book 20 Regras para a Vida, clica aqui no link, adquira o nosso e-book, tenho certeza que você vai gostar muito, muito conteúdo importante para você aprender um pouco mais a lidar com o mundo na sua vida financeira, na sua vida pessoal, aprender a lidar até com a política. Eu aprendi estudando frases e pessoas que deixaram a sua marca na vida, no mundo, tá? E eu trouxe isso para vocês. Preço simbólico, R$ 5,99, você já compra, já baixa, já sai fazendo a leitura e assim também você ajuda o nosso canal para a gente continuar trazendo aqui matérias de qualidade para vocês. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus. Amanhã, sabadão, tá? 9 horas da manhã eu tô aqui com vocês. Para mim, missão dada, missão cumprida. Eu não perco a chance de estar aqui com vocês. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.